Já teve a sensação de que o tempo está voando? Todo final de ano eu me pego pensando, uau, já é Natal de novo, o ano voou. Com a nítida impressão de que os tempos estão passando mais rápido. Mas será mesmo que está passando mais rápido? Esses dias eu fui com a minha mãe no hospital, ela ia fazer uma visita e eu ia ficar esperando lá no pátio do hospital, do lado de fora. E quando eu percebi, o meu celular estava descarregando. Estava com 2% e um pouquinho que eu mexesse ele ia descarregar por completo. Eu falei, preciso economizar a bateria. Aí eu falei, pô, vou ficar 1 hora aqui esperando sem olhar no celular, o que eu vou ficar fazendo? Essa 1 hora vai passar, vai demorar uma eternidade. E ao mesmo tempo eu me lembrei dessa sensação do final do ano. Eu falei, peraí, todo final do ano eu acho que o tempo passou voando. Mas agora que eu preciso ficar esperando 1 horinha aqui, sem celular, sem nada para fazer, eu tô falando que o tempo vai demorar para passar. Então no final das contas, será mesmo que o tempo está voando? Será que não somos nós que estamos acelerados demais? Nós é que estamos voando? Nós é que estamos atropelando o tempo e não o contrário? E eu cheguei à conclusão que sim. Nós é que estamos acelerados. Nós não sabemos esperar mais nada. Se você pegar antigamente, pra gente assistir um filme legal, os melhorzinhos ainda, né? Filmes que passavam na tela quente, na Globo, na segunda-feira depois da última novela, ou seja, ia passar lá para mais de 10 horas da noite. E a gente esperava e assistia. E sem falar nas propagandas, nos comerciais, né, que tinham entre os filmes. Eu me lembro que eu gostava de assistir Cavaleiros do Zodíaco. E aí era 8 minutos de desenho e 5 minutos de propaganda. 8 minutos de desenho, 5 minutos de propaganda, 8 minutos de desenho, acabou. Aí era só no outro dia que eu ia assistir o outro capítulo, mas eu tinha que esperar 5 minutos de propaganda. E hoje a gente pega aquelas propagandas do YouTube e irrita a gente quando elas interrompem o nosso vídeo, né? Aquelas de 1 minuto então que não dá para pular, que eles estão colocando agora, meu Deus do céu, pra que tanta propaganda? A gente já fica puto já. A gente não consegue esperar, a gente não consegue se entediar mais. Quem queria ver antigamente programa de entretenimento adulto era sábado à noite, sábado de madrugada, vocês lembram, vocês sabem do que eu estou falando. E não dava para adiantar as cenas. Enfim, a gente era obrigado a esperar. Deu propaganda, os 5 minutos de propaganda que tinha, a gente era obrigado a esperar. Ia fazer outra coisa ou ficava lá moscando no sofá, mas a gente tinha que esperar. Hoje a gente não espera nem aquele... Quando a gente está assistindo série, a gente tem lá o próximo capítulo. Aí tem uma tarjazinha que fica lá, que dá para você pular ou esperar uns 7 segundos, 5 segundos. A gente não espera, a gente clica já para ir para o próximo capítulo, porque a gente não sabe esperar. A gente não suporta mais o tédio. A gente não sabe se entediar. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema da gente atropelar o tempo, da gente estar tão acelerado? É que a gente está enchendo o nosso cérebro de lixo. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de descanso depois de atividades físicas, seja elas quais forem, o nosso cérebro também precisa de descanso. E a gente não está dando mais esse descanso para o nosso cérebro. Ah, Ronaldo, mas a gente dorme. Ok, mas dormir é o natural. É o natural para uma vida comum. Mas para quem fica o tempo todo mandando estímulo e informação para o cérebro, vou dar um exemplo. Principalmente para aquelas pessoas que trabalham pensando. E tem que trabalhar pensando, fazendo atividades que te obriguem a pensar, a gastar energia pensando. Você já gasta energia trabalhando, pensando a semana toda. Aí você vai lá, daqui a pouco dá um café, vai tomar um café, você
tá mandando informação para o seu cérebro com os shorts, reels, TikToks da vida. Daqui a pouco você vai à noite, de novo, você chega em casa e mandando informação para o seu cérebro não tem tempo de descansar. E é a mesma coisa para você entender, é a mesma coisa de você ficar lotando o seu celular de coisas, de fotos, de vídeos. Uma hora ele vai ficar pesado e uma hora ele vai começar a ficar lento. E muitas vezes a gente não sabe por que é que a nossa mente está cansada, por que estamos tão exaustos. É por causa disso. Não damos tempo para o nosso cérebro descansar. Hoje a gente não toma um café desacelerado. A gente está o tempo todo acelerado, correndo. Eu sei que a vida é corrida, mas vai tomar um café? Para, relaxa, respira. Deixa o celular de lado, toma um café, aprecie o gosto do café, ou seja lá do que você estiver comendo. Vai almoçar, almoça com calma, saboreia a comida. Pega um final de semana, uma hora que der, vai fazer uma caminhada sem celular, vai fazer uma corrida se você consegue correr sem celular. Vai numa pracinha como essa que eu tô aqui, ó. Tô aqui numa pracinha pública. Tá vendo? Daqui a pouco começa a chegar a criançada, os pais ficam ali olhando as criançadas, a maioria no celular. Mas não, pega, vai numa pracinha, fica observando o movimento, sem celular na mão, sem coisas que vão... sem bombardear o seu cérebro de coisas, de informações. Isso está emburrecendo a sociedade, isso está emburrecendo a gente. Esse monte de informação, o cérebro não consegue trabalhar direito, ele está sempre sobrecarregado. Esse é o problema da gente atropelar o tempo. Gente, hoje uma criança de 7 anos recebe mais informações do que um imperador romano, por exemplo. Por conta da internet, por conta do celular, enfim, ela recebe mais informações do que um imperador romano, ou seja lá qual for o imperador da época. Gente, isso é muita coisa. O nosso cérebro não foi feito para isso. Hoje, a gente vê, se a gente ficar rolando a tela dos shorts, dos reels, do TikTok da vida, a gente vai ver mais rosto em um dia do que aqueles homens do passado viam na vida. Você entende o que é isso? O cérebro não foi projetado para isso. O cérebro ainda não se adaptou a esse monte de informação que a gente está mandando para ele. É por isso que dá essa sensação de que o tempo está voando. Não é o tempo que está voando. Nós estamos o tempo todo acelerados, com estímulos, vendo coisas, pensando em coisas, na maioria das vezes inúteis. Enfim, desacelera. Você precisa disso. É por isso que a sociedade está ficando doente. É por isso que a sociedade está emburrecendo. É por isso que a sociedade está ficando cansada e exausta. Nós precisamos relaxar mais. Nós precisamos pensar mais, sem estímulos. Nós precisamos parar um pouco. Nós precisamos respirar um pouco. Já falei, vai numa pracinha, vai fazer uma caminhada sem celular. Vai brincar com o teu filho, com a tua filha, sem celular. Vai ser entediante às vezes. Vai ser chato, eu sei que vai ser. Mas isso é bom. É bom para limpar o seu cérebro, é bom para descansar sua mente. E com o tempo você vai vendo que você vai melhorando. Isso eu estou falando por experiência própria. Eu estou aqui nessa pracinha, eu estou gravando esse vídeo aqui agora, mas daqui a pouco eu vou fazer uma caminhadinha, fazer uma corrida. Por quê? Porque é assim que o meu cérebro descansa, é assim que ele consegue se regenerar. E o tempo demora quando eu estou fazendo essas coisas. O tempo passa mais devagar quando eu estou fazendo essas coisas. Então, no final das contas, não é o tempo que está acelerado, não é o tempo que está voando, apesar dessa sensação de tempo voando. Somos nós que estamos acelerados. Vai morar na roça para você ver. Sem internet, apenas trabalhando, plantando, colhendo, cuidando das galinhas. Vai lá para você ver se o tempo está voando. Se eles têm a sensação de que o tempo está voando. Não tem. Estamos acelerados e precisamos desacelerar um pouco. Pense nisso e até mais.